Gente, vamos falar agora de trânsito, né? No início da nossa entrevista, do nosso programa, né, eu citei aqui que nós falaríamos sobre esse assunto que, infelizmente, ainda causa mortes, infelizmente, ainda mata muitos brasileiros e muitos piauienses. E, em muitos casos, devido à imprudência, à imperícia e até mesmo à irresponsabilidade, né? Alguns cometem atitudes criminosas e utilizam o carro como uma arma. Aqui no estúdio estou recebendo o capitão Lima, que é do Batalhão de Policiamento Rodoviário. O capitão vai trazer aqui para a gente algumas orientações, algumas informações importantes. Bom dia, capitão. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Para nós é um prazer dispor de um canal e possa interagir com a população, né? E dizer que nós estamos à disposição aqui para os questionamentos que forem abordados. Capitão, nós temos vários exemplos nos últimos anos de comportamentos que acabam potencializando os riscos no trânsito. E aí eu gostaria de ouvir, até pela sua experiência, de alguém que está na linha de frente, alguém que atua no policiamento de trânsito, quais são esses comportamentos mais comuns e de que forma isso potencializa os números e os indicadores de acidentes que nós temos aqui no estado do Piauí? Então, nos primeiros fatores é a falta de atenção no trânsito, né? Às vezes você está dirigindo um veículo e aí você não tem a atenção devida, né? O condutor, ele é responsável por manter a segurança do veículo, né? No trânsito. E às vezes, quando ele perde essa capacidade, essa atenção no trânsito, geralmente acontecem coisas, né, imprevistas, imprevisíveis, e aí geralmente ocorre um sinistro de trânsito. Outro fator importante é a questão do motorista estar sóbrio. Ele não pode dirigir sob efeito de álcool ou sob drogas, né? Então, quando você mistura droga ou álcool com a direção, geralmente o desfecho é uma fatalidade. É uma prática comum ainda, pela sua experiência, porque muitas vezes, e aí a gente não pode ser hipócrita, né? Muitas vezes as pessoas vão para as festas, vão para algum local e tem aquela máxima, eu tomei só 1 ou 2 copos, não vai interferir. E tem aquela questão da autoconfiança também, né? Muitas vezes a pessoa acredita que tem as condições de dirigir, mesmo após ter ingerido bebida alcoólica. É uma realidade ainda presente essa situação das pessoas consumirem bebida alcoólica e dirigirem, não só nas rodovias, mas também nas zonas urbanas? O problema é o seguinte, é que as pessoas acham que não vai acontecer com elas. Tanto o sinistro quanto a questão da fiscalização. Então, a pessoa bebe e acha que não vai encontrar uma fiscalização pela frente para saber se ela ingeriu bebida alcoólica ou não. Ocorre que nós estamos nas ruas e fazendo nosso trabalho. É triste a gente ver, é triste e no mesmo momento é satisfatório. Tristeza como? A gente vê que vai conduzindo um pai de família para uma delegacia, né? Mas o fator importante para a gente é saber que aquele cidadão que está levando para a delegacia, um pai de família, ele pode, se a gente não fizer aquele trabalho, ele pode matar uma pessoa lá à frente. E aí, rapidinho, capitão, em relação às operações em si, como é que está o planejamento? Tem determinadas zonas da cidade, enfim, que merecem mais atenção? Como é que a polícia mapeia, né, a necessidade, a demanda dessas operações? Como é que ela escolhe, enfim, os locais onde ela vai, obviamente, fazer ali uma fiscalização mais rígida? Eu gosto de falar desse tema porque eu tenho 42 anos de serviço na Polícia Militar e nunca vi o trânsito tão em evidência como agora. Então, as unidades de trânsito, elas foram bem vistas, quer dizer, elas melhoraram em virtude do governo, né, do governo como um todo, dar uma atenção mais mais adequada para o trânsito, né? Uma vez que o trânsito é tudo, o trânsito é segurança, tudo como o crime ele anda no trânsito, né? Através dos veículos. Então, nesse momento, nós temos operações direcionadas ao trânsito de todo o estado. A frequência maior, logicamente, é em Teresina, né? Mas aqui, de vez em quando, a gente sai para uma cidade aqui. Recentemente, a gente teve uma reunião
pessoal do GAECO, e lá ficou estabelecido que as 10 principais cidades do estado do Piauí iriam contar com equipes do trânsito, né, para fazer essas operações nesses locais. E aqui em Teresina, você vê, onde você vê, você vê blitz de trânsito, né? E qual é o intuito? O intuito é dar segurança ao cidadão. Eu, sinceramente, eu nunca senti prazer de remover veículo de ninguém. Por mim, resolvia-se tudo ali no local. Acontece que tem situações, por exemplo, no Código de Trânsito nós temos 9 artigos que, embora o CTB, ele lá no artigo 270, 271, ele trata a questão da remoção e da retenção como último fator, mas esses 9 artigos, eles mesmo que você sane a irregularidade, o veículo mesmo assim vai ser removido. A exemplo, por exemplo, um cidadão que transpõe um bloqueio viário policial, é o artigo 210 do CTB. Pois bem, esse artigo está lá. Mesmo que você seja habilitado, o veículo esteja em dia, com condição de segurança para trafegar na via, mesmo assim ele vai ser removido. Por quê? Pelo princípio da boa ordem administrativa. Em relação praticamente sobre esse mesmo tema da última pergunta, a gente sabe que no interior do estado, as fiscalizações, acredito eu, que até por uma questão de equipe, ela é mais reduzida, obviamente, do que na capital, sim, onde o trânsito é bem mais intenso. E a gente sempre ouve, principalmente quando anda em cidades do interior, de que há uma certa rejeição, principalmente por parte de prefeitos, de lideranças políticas locais, em que a cidade tenha esse tipo de fiscalização. O senhor, como alguém que está na linha de frente, né, dessas operações, como é que o senhor vê hoje a recepção ou o olhar desses gestores, desses prefeitos, desses líderes municipais? Eles são mais abertos hoje à fiscalização de trânsito ou não? Ou ainda entendem que vai trazer um prejuízo político, enfim? Nós temos agora do nosso lado um grupo de peso, que é o GAECO. Essas reuniões, inclusive, que a gente teve no mês passado, já tem algum tempo. A gente percebe o engajamento dos promotores de justiça nessa questão do trânsito. E aí, meu amigo velho, agora vai. Por quê? Eles chamaram a responsabilidade para ele. Prefeito, você não tem nada a ver com isso, não. Quem tem é o Ministério Público. Então, isso foi muito importante para nós. Deu um certo fôlego para a gente trabalhar. E às vezes, quando alguém acha que isso não é importante, eu cito o exemplo. Em 2008, nós fomos trabalhar numa cidade aqui no norte, Piauí, Batalha. E lá, senhores, sabe quantas infrações a gente fez por motociclista trafegar sem capacete de segurança? Nenhuma. Sabe por quê? E depois eu estranhei. Por quê? É porque eu não sei, não lembro se era o promotor ou se era o juiz, mas quem andasse lá de motocicleta sem capacete, a moto era apreendida, não removida, apreendida, levava para a delegacia e só liberava com a autorização do juiz ou do promotor, que eu não lembro no momento, mas depois de pagar um salário mínimo como fiança. Então, mostrar para os senhores que agora vai, por quê? Porque o Ministério Público está nos ajudando e com certeza quem vai ganhar com isso é a população. Eu sei que muitas vezes o prefeito acha que isso pode perder, ele pode perder dividendos políticos, né? Pode perder voto com essa situação, mas ele tem que lembrar que o mais importante para o cidadão é a vida. Capitão, muito se fala que a questão de infrações por conduzir veículos sob efeito de álcool, diz que é infinitamente maior do que a pessoa que conduz o veículo sob efeito de drogas. No entanto, para se diagnosticar quem está sob o efeito de álcool, tem a questão do teste de alcoolemia através do bafômetro, do etilômetro. E aí é o seguinte, para se identificar quem está sob o efeito de drogas, não tem como a polícia não anda com o equipamento para fazer essa identificação. Por exemplo, o teste lá que que a gente faz, que rapa o cabelo, eu esqueci o nome do exame, toxicológico. E aí o que ocorre? Na sua avaliação, essa questão de um toxicológico não seria necessário que se tornasse obrigatório para as blitz, para eventos em que há um acidente? Porque assim, a gente não tem como fazer o comparativo se a gente não tem como diagnosticar ali de pronto. Eu quero quebrar aqui um paradigma
que ocorre, que a gente não fala muito desse tema, mas assim, ó, a fiscalização da questão de dirigir sob efeito de álcool ou droga, a resolução 432 do CONTRAN, ela deixou claro que é o seguinte: nós temos 4 formas de saber se aquela pessoa está ou não sob efeito de álcool ou droga. Nós temos, no caso do álcool, o exame clínico, o exame, né, o etilômetro, né, o exame de sangue, e tem outro, que é a 4ª situação lá, que são os sinais, né, os sinais de alteração da capacidade psicomotora. Então, mesmo a gente não tendo esse equipamento para saber se a pessoa está ou não sob efeito de droga, mas nós temos lá no item 4 da resolução, no artigo 2º, que trata da questão dos sinais. Então, quando eu percebo que um cidadão está com fala alterada, olhos vermelhos, falta de equilíbrio, só aí eu já posso fazer a autuação se eu medir no etilômetro e não tem álcool, pela questão da droga. Porque os sinais evidenciam aquela situação. E o policial militar tem fé pública também, né, para atestar isso, né? A questão é o seguinte, é que a própria resolução, ela dá essa possibilidade. Então, nem sempre a pessoa vai ser autuado por embriaguez, porque fez o exame, o teste, ou o exame clínico, o exame de sangue, teste, porque tem a 4ª opção, que são os sinais. Então, se eu conseguir constatar, pelo um grupo de sinais, mais de 2 sinais, que aquele cidadão está sob efeito de álcool, eu, mesmo sem o etilômetro, mesmo sem o exame clínico, mesmo sem o exame de sangue, eu posso autuá-lo no artigo 165 do CTB. Capitão, sobre o trabalho educativo que é feito pela Polícia Militar, pelos órgãos de trânsito, esse trabalho, ele tem, de fato, um resultado prático nos indicadores e inclusive, a Polícia Militar tem a preocupação também de levar essas informações a ambientes como escolas, associações, em que, inclusive, crianças e adolescentes que vão ser futuros motoristas possam, desde cedo, aprender também sobre a legislação de trânsito? Olha, nós que trabalhamos no trânsito há muito tempo, a gente entende que deveria haver uma preocupação maior com essa questão do trânsito nas escolas. Particularmente, eu acho que toda vez que a gente fosse numa blitz num local, antes teria que mandar uma equipe de educação do trânsito, né? Para a gente medir se na semana seguinte aquilo teve ou não fruto. Se tem um ambiente que eu me sinto bem, melhor do que fiscalizando, é no contato com pessoas, passando informações referentes ao trânsito. Então, infelizmente, a gente não tem assim uma equipe, até porque nós temos que optar entre o trabalho ou as palestras. Mas eu me sinto muito bem quando sou convidado para dar palestras com relação à questão de trânsito, porque eu me sinto, como se estivesse ensinando uma pessoa o certo, para depois eu ir lá e cobrar o que eu ensinei. Capitão, a gente sabe que, obviamente, no trânsito e principalmente numa fiscalização de trânsito em si, acaba de uma certa forma, a depender, claro, da reação do motorista, do motociclista, gerando uma certa tensão, né? Porque, obviamente, que ninguém gosta, por mais que ande, inclusive, sob efeito de algum álcool, ou com a documentação do veículo não esteja em dias, por mais que não ande uma situação regular, ninguém gosta de ter o seu veículo apreendido, removido. Há um esforço também, né, da polícia, no caso de preparar, em treinar cada vez mais os policiais para ter esse contato com o cidadão de uma forma que garanta que tudo seja solucionado sem conflitos, né? A gente vê, inclusive, hoje com a questão do celular, de vez em quando, pessoas gravando vídeo, né, de que fazendo reclamação de um determinado tipo de abordagem. Como é que está hoje o esforço da polícia em garantir que os homens, os policiais, estejam preparados e treinados para lidar também com esse tipo de situação, que eu acredito que é muito recorrente e deve ocorrer quase que diariamente, né, durante o trabalho de fiscalização do trânsito? Olha, eu costumo dizer que trabalhar com trânsito é bom porque nós temos os parâmetros, nós temos a legislação, nós temos o paralegal para nossas atividades. Então,
Lá na legislação de trânsito, para o cidadão exercer a função de agente de trânsito, ele precisa fazer um curso, né? E esse curso, ele vale 3 anos, e a cada 3 anos ele tem que ser renovado. Então, essa é a oportunidade que a gente tem de treinar melhor nossos policiais. O que ocorre? É que muitas vezes a pessoa não assimila bem aquilo que é repassado. Olha, nós temos 2 artigos de trânsito no Código de Trânsito que são importantes, que a população também tenha conhecimento disso, até porque para ele aquilo vai... Quando a gente percebe que o cidadão entende alguma coisa, pelo menos você vai ter que procurar saber se aquilo que ele está dizendo é verdade ou não. Se não, vejamos, nós temos o artigo 270 e o artigo 271. 270 trata das retenções, 271 das remoções. Todos esses, eles fazem de tudo para não remover o teu veículo. Então tem situações que mesmo você não sanando a irregularidade, você tem o teu veículo liberado. Precisa de 3 coisas. Primeiro, o veículo está licenciado? Beleza. O veículo oferece condição de segurança para trafegar na via? Tem. O condutor é habilitado? Tem. Então, tu recolhe o CRLV dele e libera, dando 15 ou 30 dias de acordo com a situação. Se for retenção, até não superior a 30 dias. Se for remoção, não superior a 15 dias. Então, o próprio Código de Trânsito, ele já é maleável com relação a essa situação. Agora, é preciso que o cidadão também saiba, né, interpretar o que está escrito lá, porque muitas vezes você diz assim, não, mas tem o artigo, inclusive tem um vídeo aí que é curioso, o cidadão ele fala, mas ele não, é como se ele estivesse falando uma coisa que ele não tem muita assim, propriedade, e a gente se observa, é como se fosse um maestro que está aqui regendo a banda dele, e alguém desafina, ele percebe. Então, quando alguém fala de trânsito que não tem conhecimento, a gente percebe. Pois bem, então está lá 270, 271. Ela faz tudo para não remover teu veículo. Agora, como eu disse, tem 9 artigos que contrariam esses 2 artigos aqui. Então, porque o que eu estou dizendo para você, 270, 271, retenção e remoção. Às vezes, mesmo não sonando irregularidade, você tem o teu veículo liberado, obedecendo aquelas 3 condições. Mas tem esses 9 artigos, mesmo sendo habilitado, quando o veículo licenciado, condição de trafegar com segurança na via, mas porque tu inferiu um daqueles artigos, teu veículo vai ser removido. Então, a gente tem que ter cuidado, porque nem sempre a gente aplica o 270, 271, como eu estou falando aqui agora. Comandante, umas situações que são recorrentes é ser reparado em uma blitz, e aí tem uma multa que está executada no teu veículo. No entanto, quando você pagou o seu emplacamento, aquela multa ainda não estava executada. E aí, por muitas vezes, a gente acaba não se ligando, tem uma multa aqui e aí eu vou reter teu veículo. Não, mas quando eu paguei o meu emplacamento, a multa ainda não estava executada. Então, assim, eu tenho até o emplacamento seguinte para poder sanar aquela multa. Ou o meu veículo pode ser retido em virtude de eu estar conduzindo meu veículo com a multa executada. Rapaz, eu estou gostando das perguntas porque vocês vão lá bem fundo mesmo. Eu acho que isso é uma coisa recorrente. Eu acho que vocês estão de parabéns porque essas perguntas, com certeza, tirar dúvida de vocês e de todo cidadão que está assistindo. Parabéns. Então, pessoal, é importante que toda vez que você faz o licenciamento do teu veículo, você imprima o teu CRLV. Porque aquele CRLV, ele vale 1 ano. Né? Ele tem duração de 1 ano. Então, meu amigo, se você... Aqui, vamos com o exemplo aqui no Piauí, porque isso é diferente. Os estados são autônomos, eles colocam o calendário que quer. Mas aqui no Piauí, mês de março. Então, se você licenciou o teu veículo em março, pagou o teu licenciamento, não importa quantas multas você tem ali penalizadas e vencidas depois de março, você só vai pagar em março do outro ano. Então, o cidadão tem direito de reclamar se... Porque o que a lei de trânsito diz? A legislação de trânsito diz o seguinte, que o cidadão, para trafegar na via, tem que estar em dia com seus débitos, né? Então, mas
existe essa situação, que aquele CRLV também, ele vale 1 ano. Então, se você tiver com o exercício 2026 aqui, meu amigo, não interessa quanta multa você tem, não. Já foi, gente já teve situação de veículo removido por essa situação. Mas eu quero lembrar para os senhores que tem no artigo 271 tem o parágrafo 13º, que lá diz o seguinte, que se o cidadão conseguir provar que ele foi, de alguma forma, prejudicado por uma situação dessa, ele vai recorrer ao órgão de trânsito e o órgão de trânsito vai ter que resolver o problema dele. Bom, o nosso tempo infelizmente está chegando ao final. Quero agradecer aqui ao Capitão Lima, que é do Batalhão de Policiamento Rodoviário de Divisas Estaduais. Obrigado, capitão, pela presença. É sempre um prazer ouvir aqui os representantes da segurança pública e principalmente trazer informação ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador sobre o trânsito. Obrigado pela sua participação. Só para encerrar, quais são os canais onde a população pode acessar, ter contato com o batalhão, quem quiser fazer uma visita, tirar alguma dúvida, agendar uma ação educativa, como proceder? Olha, nós temos unidade de comando, então tudo vai parte do comando geral. Então o telefone do comando geral, 190 é para emergência, mas nós temos o site da Polícia Militar, que uma vez você acessando o site da Polícia Militar, você terá condições de, através do comando geral, chegar a qualquer unidade da Polícia Militar, seja aqui da capital do interior. E nós estaremos sempre à disposição. Para nós é um prazer, né, conversar, dar uma palestra para pessoas, empresas. Nós estamos aqui à disposição. Para nós é uma satisfação. Obrigado, capitão. Bom trabalho, bom serviço para o senhor. Obrigado.